Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é quinta-feira, 3 de novembro. Eu sou Thaís Herédia. Te faço companhia agora para você ficar bem informado de tudo que é mais importante na economia no Brasil e no mundo. Ô, turma, é o seguinte, o prejuízo causado pelos bloqueios nas estradas brasileiras está caminhando para chegar à casa dos bilhões. Talvez fique mais fácil de entender a dimensão das perdas, sabendo o seguinte: se esse levante golpista continuar pelas rodovias, pelo menos a partir de hoje, 500 mil litros de leite terão que ser derramados pelo asfalto. Eu vou repetir aqui, nós estamos falando de uma única indústria, tem caminhões parados nas estradas, que vai precisar desperdiçar, jogar fora 500 mil de litros de leite, porque o caminhão está parado na estrada. Então nós estamos falando de um movimento que, além de ser antidemocrático, ele está jogando comida fora nas estradas. Num país que as pessoas ou passam fome, ou vivem sob algum grau de insegurança alimentar, estão vivendo inflação de alimentos, diminuindo o seu carrinho de compras. Ora, há que se ter alguma noção de que isso está acontecendo. Pois bem, ontem à noite, 3 dias depois dos protestos terem começado, o presidente Bolsonaro fez um apelo aos seus apoiadores, pedindo para que eles desobstruam as estradas, que entende a frustração, que está todo mundo chateado, mas que não pode comprometer o direito de ir e vir das pessoas, isso vai gerar perda para as economias e tudo mais. Infelizmente, a fala do presidente não chegou a tempo de evitar aquele atropelamento horroroso, tenho certeza todos assistiram, que aconteceu, um atropelamento doloso de uma pessoa que se descontrolou e saiu atropelando outros grupos que estavam interditando pistas de uma rodovia. Então, assim, a coisa vai chegando nesse nível, né? A gente assistindo tropa de choque nas ruas e tudo mais. Aqui, a reação do mercado, na segunda e na terça, nós vimos que andou de helicóptero, né? O mercado não fez conexão com os efeitos dos protestos. A leitura de agora é que, primeiro, a volta dos mercados nessa quinta-feira vai ter que lidar com o que aconteceu com os juros dos Estados Unidos ontem, mas mais ainda com o choque Powell, porque o chairman do Fed deu um recado e tanto para a turma, nós vamos falar bastante disso hoje, mas vai ter que lidar também com alguma correção que deve acontecer principalmente nos papéis de empresas de varejo, transportes, logística e alimentos, porque já há perdas pelo caminho. Portanto, o mercado brasileiro, depois do feriado, volta com 2 correções para fazer, uma da extensão dos protestos e outra do que está acontecendo na economia americana e do recado de Jeremy Powell. O risco institucional, estou falando aqui do desempenho do mercado hoje, a expectativa é que o risco institucional ainda não entre no preço, não faça preço nos ativos. Mas, de qualquer forma, nós vamos ficar de olho nisso e, neste episódio, nós vamos tratar bastante, vamos entender qual foi o recado do Fed ontem, do Jeremy Powell ontem, os reflexos disso na economia americana, nos mercados e também aqui no Brasil, olhar para o que está acontecendo com a inflação brasileira e trazer aqui os últimos números dos prejuízos que estão sendo calculados pela indústria de alimentos e pelas distribuidoras com os bloqueios nas rodovias. Bem, vamos começar pelo assunto do dia nos mercados. Os futuros americanos e as bolsas na Europa abriram em queda. Os futuros abriram em queda, as bolsas na Europa operavam em queda no início da manhã desta quinta-feira, no horário aqui do Brasil, todo mundo lidando com a fala de Jeremy Powell. Ontem foi um dia marcado por 3 momentos diferentes. Antes do Fed, clima de expectativa, as bolsas subindo um pouco, andando meio de lado, mas tentando ter um dia de ganho, dólar recuando frente a outras moedas. Aí depois veio a decisão com o comunicado. Bacana, decisão esperada pelo mercado, comunicado ok, confirmando que a partir da próxima reunião, em dezembro, o Fed deve tirar o pé do acelerador, aumentar os juros num ritmo menor. Aí, meus amigos, veio o terceiro e final momento. Jeremy Powell mostrou a força que tem o chairman do BC dos Estados Unidos. Ele disse o seguinte: nós decidimos por essa elevação da taxa, mas reduzir o ritmo de altas agora não necessariamente vai ser a melhor estratégia. Pode até acontecer. Se olha, bacana, ok, a gente pode reduzir o ritmo. Agora é o seguinte,
a taxa final terá que ser maior. E outra, vai ficar mais tempo lá em cima para lidar com uma inflação persistente, uma inflação enraizada, que é tudo que nós não queremos. Isso foi o que disse o Jeremy Powell. Aí pronto, derrubou todo mundo, as bolsas todas despencaram, o dólar disparou, estava caindo frente às moedas, o dólar disparou. Então, olha o tamanho da correção que o mercado brasileiro vai ter que fazer hoje. Hoje, até no Money, para quem quiser olhar no YouTube, eu mostrei um gráfico com uma linha mostrando a trajetória dos juros nos Estados Unidos. A gente olha o que aconteceu depois de 2008, com a crise nos mercados, que a taxa de juro teve que cair rapidamente para 0,25, ficou assim até 2015, quando inicia-se o processo de normalização da política monetária nos Estados Unidos. Naquele momento, o Brasil entrava numa recessão. Para nós aqui foi pesadíssimo, porque houve, para além dos problemas que a gente ia enfrentar, a gente vivia risco de governo, risco político, risco fiscal, risco econômico, e os Estados Unidos ainda por cima começaram a subir os juros. Então, houve um refluxo de capital, uma saída de capital maciça daqui, nós sofremos muito. Mas quando a gente olha no desenho da linha, voltando aqui para o foco da economia americana, a gente repara que ela é uma escadinha. Começa em 2015 e vai numa escadinha até 4,25. E foi um processo gradual, muito antecipado pelo Banco Central. Ficou meses dizendo, vai começar, tá chegando, falta 2, falta 3, falta 4. O mercado inteiro se preparou, deu um pouquinho de tempo para as economias se prepararem. Nós aqui é que estávamos descolados do mercado internacional, das economias globais, e a gente estava lidando com uma crise interna. Essa mesma linha mostra o que aconteceu agora. A elevação dos Fed Funds é praticamente uma linha em 90 graus para cima. Então, agora já está batendo nos 4%, mas deve passar dos 5% na taxa final. E essa leitura do discurso do Jeremy Powell ontem deixou um monte de gato no telhado. E o mercado que se vire para interpretar isso. A primeira reação é tirar do preço dos ativos financeiros. O Roberto Padovani, economista-chefe do Banco BV, falou hoje com a gente no Money e ele traz aqui uma leitura do porquê essa estratégia do Fed. Que vocês vão se lembrar que o próprio Jeremy Powell tratava como uma questão temporária o choque inflacionário no ano passado. Aí caiu a ficha e agora está vindo com uma dose forte de remédio. Vamos ouvir o Roberto Padovani. De fato, a inflação bateu 9% nos Estados Unidos, caiu para 8,5%, caiu para 8,2%, o mercado se animou. Só que ela está parada nesse nível de 8,2%. E ela está parada, Thaís, porque os dados de mercado de trabalho estão sinalizando uma economia ainda muito aquecida. Isso indica que o esforço de política monetária nos Estados Unidos vai ter que ser muito forte. Não por outro motivo, o presidente do Fed ontem falou que vai continuar subindo a taxa de juros. Então, eu acho que ainda a gente está vivendo um momento em que os mercados estão subestimando os efeitos da inflação sobre a taxa de juros. E isso vai trazer impacto sobre o crescimento global. Eu não acho que esse processo seja temporário. A luta contra uma inflação disseminada é uma luta difícil de ser vencida. A gente está vendo isso também no Brasil. Gente, vamos continuar falando de inflação, mas agora vamos trazer a brasa aqui para a nossa sardinha, para a inflação brasileira. O Roberto Campos Neto está participando de um evento do Santander, está sendo promovido na Espanha. Hoje ele fez um discurso e tudo mais, mas ontem ele mandou uma apresentação que o Banco Central divulgou com vários indicadores da leitura do Banco Central brasileiro sobre o que está acontecendo no mundo e também o que está acontecendo no Brasil. Eu quis trazer um destaque da leitura do Roberto Campos Neto sobre a diferença da inflação brasileira com outros mercados emergentes, né, que são aqueles comparáveis ao Brasil. O gráfico mostrado pelo Roberto Campos Neto na sua apresentação mostra que quando consideramos o índice de preços ao consumidor, aqueles que seguem a mesma metodologia, os países considerados pelo Banco Central brasileiro foram Rússia, Chile, Colômbia, México, África do Sul, Índia, Brasil e China. Então, na conta do índice de preço ao consumidor, aquele índice fechado, como se fosse um IPCA comum a todos, o Brasil só tem uma inflação maior do que a China. E o gráfico é interessante porque o Brasil cai, a inflação brasileira cai, assim como uma reta para baixo, provocada pela redução dos impostos sobre energia e alimentos, que tem um peso relevante na composição do índice, não só do Brasil, mas desses países todos. Então, considerando o IPCA fechado, o índice de preço ao consumidor fechado, o Brasil só tem uma inflação maior do que a da China entre esses países emergentes.
Pois bem, então vamos descontar os preços de alimentos e energia, que são os preços mais voláteis, e o Banco Central mostra que a inflação brasileira, essa que os brasileiros reclamam, que falam assim, vocês ficam falando que a inflação caiu, mas a gente não sente a diferença? Pois bem, o Brasil passa a ter a terceira maior inflação entre esses países. Rússia em primeiro lugar, Chile em segundo lugar, muito pertinho do Brasil, e a inflação brasileira que subiu bastante, numa ascendência mais forte do que os outros países, e agora começa a apontar para baixo. Então saímos do sexto para o terceiro lugar de inflação mais alta entre esses países destacados, países emergentes destacados pelo Banco Central. Aqui tem uma explicação interessante, e isso conversa inclusive com a leitura sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos. Vocês ouviram o Padovani falar exatamente isso agora há pouco, dizendo, olha, o Brasil é a mesma coisa. A inflação nos Estados Unidos chegou a 9 e está a 8, 8,5, 8,2, 8,1. E vai demorar para cair. Aqui no Brasil, tirando o efeito da redução dos impostos, essa inflação inercial, ela também continua assim, lentamente, descendo lentamente. Então faz sentido o Banco Central apostar e se comunicar, reforçando a sua estratégia de manter a taxa de juros elevada há bastante tempo, tanto assim que no ano que vem, certamente ela deve terminar ainda em 2 dígitos, para garantir o controle desse processo inflacionário que aparece quando a gente tira o efeito da alta da redução do ICMS. Agora vamos mudar de assunto, vamos falar sobre a transição de governo, porque ela começa hoje, nesta quinta-feira. Geraldo Alckmin com Gleisi Hoffmann e o agora senador Wellington Dias têm um encontro marcado com Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, para começar a traçar as linhas e a estratégia do governo de transição. Então, é um primeiro movimento, é um movimento institucional importantíssimo que vai acontecer. Como a prioridade é lidar com o orçamento, e já encaixar no orçamento do ano que vem o pagamento do Auxílio Brasil de R$600, essa mesma equipe, Alckmin, Wellington Dias, no lugar de Gleisi Hoffmann, Aloysio Mercadante e outros parlamentares do Partido dos Trabalhadores e partidos que acompanham a aliança que elegeu o ex-presidente Lula, tem um encontro com o relator do Orçamento Federal no Congresso Nacional, que é o senador Marcelo Castro. Ontem eu trouxe aqui para vocês a minha conversa com ele. Esse cenário se mantém, a reunião acontece na manhã desta quinta-feira. Amanhã a gente traz toda a repercussão dela, mas para entender exatamente o movimento, né? Qual vai ser o capital político usado pelo governo de transição para conseguir fazer alguma mudança no orçamento do ano que vem. Também aproveitei a presença do Padovani no Money de hoje para saber a opinião dele, a análise dele sobre o que esperar desse governo de transição e a mudança de ano, 2022 para 2023. O que a gente pode esperar? Vamos ouvir. Thaís, eu acho que o mercado financeiro acompanhou esse processo eleitoral com muita tranquilidade por várias razões. Uma das razões é que se entende que o próximo governo, agora que a gente já sabe qual é, terá muitas restrições em suas escolhas. Por um lado, ele vai ter que responder à demanda da sociedade por mais gasto público, então a gente já espera alguma expansão fiscal, mas por outro lado, essa expansão fiscal vai ter que ser feita de maneira muito cuidadosa, porque o ambiente global é um ambiente que não favorece ou que pune políticas populistas, ao mesmo tempo a gente tem uma sociedade dividida, um equilíbrio de forças políticas no Brasil muito grande, você não vai simplesmente poder implementar o que você quer. E você tem um Congresso também ideologicamente não alinhado. Essas restrições sugerem que a gente deva ter uma expansão fiscal, mas dentro de certos limites. O mercado financeiro, portanto, já espera esse desenho e a gente, portanto, não deve ter grandes turbulências financeiras. Agora, todo esse debate sobre orçamento, transição de governo, ele é um debate ruidoso e pode trazer volatilidade, mas a gente não está vendo desde já sinais muito preocupantes em relação à gestão da economia no próximo ano, até porque uma parte importante dessa gestão, que é do Banco Central, a gente já tem autonomia formal e isso acaba blindando a condução da política no Brasil. O CNN Money fica por aqui. Nós voltamos na sexta-feira, dia 4 de novembro, para fechar essa semana. Até lá, se cuidem. Um beijo. Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção Larissa Coelho e Fabrício Julião. Edição e sonorização Felipe Gomes. Coordenação técnica Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto Verônica Schneider.
Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.